muito bem, você sabe disso, capítulo 5. Vigiai e orai, sede sóbrios e vigilantes, porque o inimigo anda ao redor de vós como um leão procurando a quem devorar. Você acha que não existe mais um inimigo ao seu redor, não? Querendo devorar você, querendo derrubar você, o seu ministério. E quantos nós conhecemos aqui que foram derrubados? Quantos que nós conhecemos que infelizmente caíram? Quantos no nosso meio aqui viveram essa experiência de conhecer alguém no nosso próprio ministério, na nossa igreja, no grupo de oração, na comunidade, ou alguém da mídia que caiu? Não estamos condenando ninguém, mas nós estamos ouvindo a palavra de Deus que diz: sede sóbrios e vigilantes. Porque o demônio não está brincando. Nós não estamos brincando de servir a Deus. Nós não podemos brincar de servir a Deus e sermos cantores apenas. Nós fomos escolhidos por Deus para cantar e usar a música para servir, para levar a Deus, para levar a conversão e para nos santificar. É isso que eu e você somos convidados a viver. É isso que eu e você precisamos experimentar. Sim, o nosso show precisa ser um show onde as pessoas sintam a beleza, a arte, se envolvam. Aquela gesto que você faz, não é, Ziza? A cada gesto que você faz, existe um para quê. Existe uma intenção, uma harmonia, uma beleza. Mas naquele gesto existe uma unção. Existe uma santidade que sai. Eu acho que todo mundo concorda com o que a Ziza disse ontem sobre a Adriana. Que ela exala essa pureza, essa simplicidade. Isso é santidade. Isso é busca de Deus. Isso é intimidade com Deus. Todo mundo olha para o Padre Jonas e sabe que ele não tem a melhor voz. Se comparar o Padre Jonas com o Padre Delton, na voz junto ao coração, aquela voz bonita. E o Padre Jonas mesmo já disse isso. Mas se você olhar para o Padre Jonas, ele calado, ele canta para você. Ele olha para você, ele transmite santidade, intimidade com Deus. Meu irmão, minha irmã, durante esses 5 anos que o Padre Jonas esteve doente, ele nunca deixou de ir para a capela, Ziza. Ele nunca deixou de fazer o estudo bíblico. Ele nunca deixou de lhe rezar a liturgia das horas. Na casa do Padre Jonas, alguns irmãos de comunidade, eu nunca tive esse privilégio. Mas alguns irmãos são os anjos da guarda, os guardiões do Padre Jonas. Então toda noite, ou um seminarista, ou um irmão de comunidade, vai dormir com o Padre Jonas. Na casa dele, desde quando ele começou a sua enfermidade. E alguns irmãos, que moravam comigo também, partilhavam que várias vezes o padre acordava de madrugada para ir ao banheiro. Mas ao passar do quarto para o banheiro, ele passava pela capela. E ficava ali 10, 15 minutos, 30 minutos. Depois voltava a dormir. Santidade. Intimidade com Deus. Qual o segredo de um homem como esse? Ele estuda. O Padre Jonas busca ser cada vez melhor? Busca. Mas o Padre Jonas tem intimidade com Deus. E eu, como filho, preciso buscar ter essa intimidade com Deus. E ontem nós dissemos que todos nós somos filhos dele. Então nós precisamos buscar essa intimidade com Deus. Fazer com que aquele momento que Deus nos convida a expressar a nossa arte seja um momento de evangelização. Seja muito mais do que um show de entretenimento. Seja evangelização. Porque, meu irmão, nós podemos até atrair milhares de pessoas, mas estaremos atraindo apenas a sensibilidade, a emoção.
E a conversão? E a conversão? E aí é que eu pergunto, quantas pessoas têm se convertido a partir da sua música, da sua ministração? Quantas pessoas têm mudado de vida? Quantas pessoas têm desejado seguir a Cristo? Deus nos convida nesse acampamento a viver a experiência de retomar essas práticas iniciais que nos santificavam. Todos nós, ou a grande maioria que está aqui, viveu a experiência do batismo no Espírito Santo. Será que nós ainda oramos no Espírito? De verdade. Será que nós estamos profetizando? Nós temos visualizações? Nós temos abertura à palavra de ciência? Nós temos aguçado o nosso coração, os nossos sentidos com o discernimento dos Espíritos? Precisamos retomar as nossas práticas iniciais. Não podemos enfraquecer o nosso amor, o nosso primeiro encontro com Deus. Sempre eu me recordo, e eu quero que você se recorde agora, e partilhe aí com o seu irmão. Onde você ouviu alguns aqui partilhando, mas em um instante, partilhe com o seu irmão, qual foi esse momento que você teve o seu encontro com Deus. O meu eu me lembro. Estava numa capela, numa igreja, numa formação para ministério de música. Eu já tocava na igreja, eu já estava tocando no ministério de música. E numa formação da RCC, eu estava lá e o pessoal conduzindo uma canção, não sei se vocês conhecem. Adorarei, Espírito Santo. E ali eu vivi uma experiência tão profunda com Deus, que foi o meu batismo no Espírito Santo. Ali Deus inflamou meu coração. Foi a primeira vez que eu orei em línguas, naquele momento. E depois cantou uma outra canção. Deus vem transformar este coração impuro e sofredor. O segredo do diácono Nelson Corrêa, Deus é mais. Nunca esqueci esse momento. E eu me recordo sempre. Eu me recordo sempre desse instante. Quando eu subo nesse palco e pregando aqui para vocês, estava ali na capela pedindo a Deus, me ajude aí. Eu me recordava de onde eu vim, do ministério de música que eu comecei a participar, da experiência que eu vivi, da trajetória que Deus foi me impulsionando. Então partilha com o seu irmão aí, aproveita esse momento, partilha com ele, que está do seu lado. Qual foi o momento, o instante, o dia, a roupa que você estava, a hora, a música que tocou, que você teve aquele encontro com Deus, aquela trombada com Deus. Amém? Amém não, né? Não, mas eu tenho que parar, porque quando o músico começa a falar, já viu, né? Quanta riqueza em tudo isso. Mas ao recordar, meu irmão, esse momento, essa canção, eu quero que você relembre como você se transformou. Em que pessoa você se transformou. De repente você começou a usar aquele texto pro lado de fora, assim, da calça, uma cruz desse tamanho, só usava a camisa da Canção Nova, a camisa religiosa, pegou todos os seus CDs e quebrou tudo, os CDs do mundo, não é assim? Aquela primeira conversão, aquele primeiro ardor, quebrou todos os CDs que você tinha. Lá no Nordeste eu quebrei todos os CDs machucados com leite. Escutava forró pra caramba, né? Foi a minha formação naquele tempo. Forró, né? Claro, e depois com o tempo nós vamos amadurecendo. Nós vamos amadurecendo, mas nós não podemos ir nos desviando.
Amadurecer, sim. Ceder, não. Nós não podemos, meu irmão, brincar de sermos esses servos de Deus. Precisamos retomar aquele ardor. Precisamos retomar aquele amor pelo Senhor. E aí eu bato mais uma vez nessa tecla. Voltar às práticas iniciais. As práticas de piedade, a intimidade com Deus, a oração, a uma vida de interioridade. É isso que Deus nos chama, é para isso que Deus nos convida. Porque, meu irmão, minha irmã, as demais coisas serão consequência dessa intimidade com Deus. Dessa unidade com o Senhor. Porque nós somos ministros dEle. E aí vem algo muito importante. Mais um ponto. Nessa pregação. Voltai ao amor. Ao amor com Deus. À intimidade com Deus. Ao amor consigo mesmo. Voltar para si. Se compreender. Se conhecer. E voltar à intimidade com o outro. Com o seu irmão. Quantos corações que estão endurecidos porque falta o perdão, a reconciliação. Quantos ministérios destruídos por intrigas, por brigas, por ciúmes. Uma das coisas que mais as pessoas falaram comigo depois do show de ontem, desde o ano passado, como é gostoso viver essa unidade, como foi bom estar junto, essa comunhão, não teve inveja entre nós, não teve ninguém querendo cantar mais do que o outro, todo mundo dava apoio, soprava a letra para o outro que não tinha decorado, cutucava, vibrava, cantava, esta unidade, esse amor. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos viver isso. Chega de nós mancharmos o ministério do outro, falarmos mal do ministério do outro. Aquilo que o Yuri falava, usamos as redes sociais para falar mal do ministério do outro. Muito mais do que só da igreja, mas do ministério do outro. E a capacidade de viver a correção fraterna. O respeito humano que tem tomado conta de nós. E nós não temos a caridade de chegar para o outro e corrigi-lo. Porque às vezes o outro não tem a caridade de acolher essa correção. E por que nós vemos tudo isso? Por que acontece tudo isso no nosso meio? Porque nós perdemos o primeiro amor, as práticas iniciais, a primeira intenção, a reta intenção do seu ministério. Quando a gente se converteu e começou a cantar, a gente disse, nossa, se minha música tocar uma pessoa já valeu a pena. Hoje não. Hoje a gente não pensa nisso. A gente pensa em multidão, a gente pensa em vendas poderosas, maravilhosas, em shows exorbitantes, estrutura maravilhosa, grandiosa, financeiramente. Isso é salutar? É importante? Sim. Precisamos crescer nesse ponto? Sim. Estamos crescendo? Sim. Mas se não tiver a base, que é a intimidade com Deus, a reta intenção do coração, que é levar as pessoas a uma experiência com Deus, a se converterem, e se eu não tiver essa intimidade com Deus, para que eu me torne um instrumento eficaz do Senhor, as pessoas serão tocadas. A graça de Deus acontecerá porque Ele é misericórdia, mas correremos o risco de quando nós morrermos, escutarmos aquilo que foi a primeira leitura: não te conheço. Afastai-vos de mim. E eu sei que ninguém aqui quer se afastar do Senhor. Ninguém aqui quer levar tanta gente para Deus e depois se perder. Por isso Deus nos chama a voltar. A voltar a esse primeiro amor. A voltar a esta intimidade com o Senhor. Ontem, foi até um pouco providencial. Ontem, a primeira colocação foi do Diácono Nelsinho junto com o Dunga. Dois dos mais antigos da Canção Nova. E nessa última colocação,
Eu queria convidar meu irmão André para que viesse também partilhar. Ele que escreveu um livro, que até o Padre Jonas falou o ano passado, para que nós pudéssemos terminar dessa maneira. 2 antigos, ontem, 2 novos, hoje, partilhando. Deus nos chama a ser profetas. Quando eu subi aqui, quando eu estava tremendo para vir para cá, Deus me fazia recordar de Davi, que era o menor daquela casa, não tinha sido escolhido aos olhos humanos, mas foi escolhido aos olhos de Deus, porque Deus vê o coração. Eu não estou dizendo que eu sou Davi, que eu tenho um coração melhor do que ninguém, muito menos o André. Mas eu estou dizendo que talvez esteja na hora de que novos nomes da música católica comecem a surgir. Novas referências. Não que nós vamos esquecer os antigos. Nós vamos somar. E para os antigos que estão aqui, digo, muito obrigado pelo testemunho. Continuem fiéis. Perseverem. Nós temos muito a aprender, mas também nos puxe. Também continue formando, não é, Ziza? Tantas Celinas que precisam surgir. Tantos padres que precisam olhar para o Padre Delton e querer também ter a sua santidade. Da tua presença eu me prostrarei. Não é, Padre? Tantos que precisam olhar para o Undunga, ou outros que estão aqui, Vida Reluz, que hoje está praticamente completo, onde nós mandamos um abraço para a Cidinha, que deve estar nos acompanhando e se recuperando. Mas Deus precisa suscitar no meio de nós novos cantores, novos líderes, novos formadores de opiniões, santos, que buscam a santidade, que voltam ao primeiro amor. Bom dia a você, Deus abençoe. Confesso que o coração está... porque é muito responsabilizante estar diante de pessoas que eu sou fã, que comprei o CD. Só não era como o Emanuel. Eu ficava na arquibancada lá no fundo, eu sentava e ficava ali, ó, olhando. E ali Deus falava comigo, falava. É um negócio muito louco. O Emanuel já vem aqui para frente. Ele continua assim. Mas eu e o Emanuel, a gente entrou junto na comunidade. Dia 5 de janeiro de 2006 entrávamos aqui. Trabalhamos um tempo junto. Depois ele foi para Cuiabá, eu fui para Vitória da Conquista, ele voltou para cá, eu fui para São Paulo, e nossos caminhos foram sendo formados diferentes, mas Deus foi formando Emanuel aqui, Deus foi me formando em outro lugar, ele de um jeito e comigo de outro, porque é assim, ninguém é igual, Deus fala com cada um de uma forma muito particular. E uma coisa bacana que ele trouxe aqui agora, Deus precisa suscitar novos cantores, novas referências. Eu quero complementar isso. Deus precisa suscitar novos profetas da música, que tragam esta cura, esta libertação, esta visita de Deus. E os novos profetas da música estão aqui, no meio de vocês. Aí. Muitas vezes, nós queremos ser profetas aqui. Mas para ser profeta aqui, tem todo um custo. Deixamos nossa casa, nossa vida, nossa família. Entramos, e se eu for perguntar para cada um teve uma aposta, um deixar. Precisamos de profetas também nas paróquias. Lá com o povo, no tete a tete, no tu a tu. Você precisa ser profeta lá na sua missa, na celebração, no grupo de oração. Precisamos de profetas que vão nas casas, nos grupos de oração, nos pequenos grupos. É preciso de profetas, mas não espera para ser profeta em cima de um palco, de um grande show, de um grande evento. Seja profeta no dia a dia. Estar aqui hoje e cada vez que eu subo aqui no palco para animar, eu volto no tempo que eu estava embaixo. Cada vez. Porque quando eu estava assistindo, ou quando eu estou assistindo alguém cantar, porque até hoje eu vou ver pessoas pregar, eu vou admirar pessoas cantando, no meu coração tem um grande desejo de ser um profeta. Jesus, eu não estou sendo o profeta que o Senhor precisa.
Meu Deus, a minha vontade era de receber um e-mail por dia ou por hora dizendo, eu me converti por causa da sua pregação. Não estou querendo ser assim, autossuficiente não. Porque se eu escutasse isso direto, eu ia saber, nossa, de fato, eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou a fazer. Só que, claro, também Deus não é bobo e não vai deixar isso acontecer, né? Cada hora vinha um, não. Deus sabe também a medida com que nós precisamos. Então, de vez em quando, Ele diz, olha... Até ontem um grupo aqui, não sei se estão aqui ainda, mas me encontraram aqui embaixo. Eles vieram dizendo assim, André, muito obrigado pelo seu livro. Está ajudando muito o meu ministério. Não sei se a galera está aí, se o pessoal está aqui, ó, o povo que está aqui. Deus abençoe vocês. E eu recebi muitos testemunhos nesse ano, porque eu escrevi pensando nesses profetas novos que estão escondidos nas paróquias. Porém, eu quero continuar aquilo que o Manuel está dizendo. Quando eu devo voltar a esse primeiro amor? E eu quero já emendar naquilo que ele está falando. Toda vez que existir em mim um arrefecimento, um esfriamento, eu preciso voltar correndo ao primeiro amor. Pense uma coisa. Eu estou aqui na cruz de Cristo. Eu me encontrei com Ele. E aí Ele me impulsiona. Eu descobri que eu sou ministro de música. Eu descobri que eu tenho uma paróquia. Eu descobri que tem uma missa lá para mim. E assim nós vamos. Daqui a pouco vem um show, o ministério cresce e a coisa vai andando. Quando eu ver, ela já está correndo. Eu estou andando. Se eu vou me perdendo no caminho, eu vou arrefecendo, eu vou esfriando. Eu preciso voltar correndo para Ele. Porque senão, se eu ficar longe, eu vou me perder. Este é um ponto. Escreve aí. Quando voltar? Quando eu começar a perceber que eu estou esfriando. Quando nas minhas orações não existir mais profecia, não existir mais palavra de ciência, não existir mais nada disso. Quando eu for orar em línguas, eu não conseguir nem levantar o braço. Eu pareço um Horácio rezando. Lembra do Horácio, da Mônica? Ficava assim. Mas não é? Não. Quando você se encontrou com Deus, você levantava o braço, que você queria ter mais um braço para levantar. Aí quando você está ali ministrando na missa, louvado seja o meu Senhor. Está arrefecendo. Está na hora de voltar. Eu vou ser bem sucinto. Quando você deve voltar? Na humilhação. Cara, essa parte é a parte pior. E é a parte que Deus mais fala com a gente. Vou contar um fato de humilhação que eu vivi. Eu tenho um livrinho de humilhação para contar. Às vezes eu acho que é o mais interessante. Eu não sei como eu passei por isso. Porque eu era muito novo quando eu passei por isso. Mas aí Deus dá o suporte também. E hoje eu percebi que se eu viver isso de novo, meu foco está ali. Eu vivi algumas outras coisas depois bem tensas e eu consegui enxergar. Mas na minha paróquia, eu fui meio desbravador na minha paróquia. Aí eu vim aqui na Canção Nova, bebia e queria jogar tudo lá de uma vez, né? De balde na cabeça do povo, né? E tipo, só que a minha paróquia não assistia a Canção Nova. Eu vinha na Canção Nova, a minha paróquia não. Mas eu queria obrigar os meus lá a fazerem tudo que acontecia aqui na Canção Nova. E está totalmente errado, gente. Totalmente. Canção Nova é Canção Nova. O seu povo é o seu povo. Não estou fazendo uma divisão. Eu não estou fazendo uma divisão, mas você precisa conhecer os seus. Eu aprendi isso a duras penas. Porque um belo dia, numa missa, eu tenho até um capítulo no livro que eu escrevi assim, relacionamento com o padre, viu, Padre Delton? Escrevi assim, porque eu acho que isso aí é um negócio que pega. O padre celebrou a missa toda, eu lá tocando, na época eu tocava guitarra e cantava, estava ali, ficava bem na cara, assim, o povo para cá e eu aqui assim, né? Como se estivesse aqui. Aqui, o povo aqui e o padre aqui na frente. Aí terminou, foi a missa, uma beleza, aquela missa legal, que ficou ótima. Aí no final da missa o padre falou assim, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Gostaria que levantassem a mão aqui, quem gostaria que eles continuassem tocando na missa? Aí eu olhei pro cara do lado e falei, não estou acreditando, cara, o que está acontecendo comigo? Cara, deu um negócio por dentro assim que eu falei, Jesus, o que eu faço agora? Eu baixei a cabeça, eu fechei o olho, e a minha oração é assim, que eles levantem a mão, que eles levantem a mão, que eles levantem a mão. Aí, você abre um olho só, né? A maioria estava de mão erguida. E os que estavam de mão abaixada estavam com cara feia. Perdemos. Olha, se tiver algum desses me assistindo que estava naquela missa, obrigado, viu? Porque vocês construíram um missionário. Se vocês tivessem dito não, talvez eu teria me perdido.
Só que é preciso saber passar por isso. E aí Deus fala, o teu povo não é o povo que assiste a Canção Nova, ou melhor, que está lá na Canção Nova, que está predisposto a viver tudo aquilo que a Canção Nova dá. O teu povo é diferente. E nem todos aqui são renovação carismática. Alguns nem gostam da renovação. Aprenda a trabalhar com esses. Na hora da humilhação. Aí você não tem que ficar lá na frente, batendo cabeça de um lado para o outro, chorando, porque eu sou humilhado, porque isso, porque aquilo. Volta para o primeiro amor. Volta para ele. Volta lá atrás, se recolhe de novo. Pega seu violãozinho, canta, toca o seu teclado. Faz aquele momento seu com ele. Porque na humilhação Deus vai falar com você e vai te dar novas direções. Novas direções. Outro ponto difícil que nós vivemos é o tal do sofrimento, que a humilhação causa. Mas tem dia que a gente cai no meio de sofrimento de graça, né? Parece que o sofrimento está esperando a gente ali na curva. A gente vai todo felizinho, tá saindo, tá indo. Quando a gente vira a curva, toma uma cacetada e aí vem o sofrimento. Nossa Senhora Aparecida, como é difícil sofrer. É bonito você falar, sofro pela causa do Evangelho, eu quero me unir a cruz de Cristo. Tem até uma música da Toca de Assis, né? Quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus. Fala baixo, cara, porque se o negócio acontecer, você vai ver. Tem música que a gente não pode cantar muito alto, não. Aonde mandar eu irei. Essa é outra tensa também. Vai nessa. Vai lá. Vai lá. Remanejado para Cuiabá, vai lá. Ô Adriana. Aonde mandar eu irei, cara. Tu voa, velho. Voa, feito um passarinho. Bonito mesmo, vai. Ó. E aí vem o sofrimento. Mas nós não entendemos muitas vezes o porquê do sofrimento. E quanto mais nós queremos entender o bendito do sofrimento, mais nós sofremos. Quando nós vamos compreender o que Deus quer fazer conosco no sofrimento? Quando nós voltamos. E aí eu volto lá. Já está na cruz mesmo, né? E fica mais fácil até de voltar. Aí você sofre, chora. Tem épocas que você até fica doente. Porque o sofrimento é tanto. E aí se eu for perguntar a história de sofrimento para os nossos irmãos aqui, ixi, vai sair história por aí, né? Porque também tem aquela, né? Eclesiástico 2, né? Se entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma. Eu vou traduzir. Prepara o lombo, porque vem pancada, entendeu? Tá? Se entrares para o serviço do Senhor, prepara o lombo, porque vai vir. É natural que venha. Porque também Deus usa do sofrimento para nos ensinar. Mas se não vivenciamos o sofrimento no primeiro amor, nós vamos sofrer e ficar batendo cabeça e chorando e xingando e culpando e dizendo que ele me prejudicou, ele fez isso comigo e foi o padre, a culpa é do padre, porque o padre é isso, o padre é aquilo. Aí eu mudo de paróquia. Aí passa 2, 3 meses, 1 ano, 2, começa o sofrimento de novo. Esse padre também não presta, esse padre também não vale nada. Aí eu vou para outra paróquia. Esse também não vale. Daqui a pouco você vai fazer o quê? Mudar de religião? Não vou mais na igreja. Só sofro. Se entrares para o serviço do Senhor, prepara o lombo, tá? Com todo respeito à palavra de Deus. E para encerrar, estava até partilhando com o Emanuel semana passada. Ele foi lá em casa, a gente fez uma festinha que foi aniversário da minha esposa. Eu falava para ele assim, Emanuel, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu volto lá atrás. Eu volto aqui na Canção Nova, eu volto nos lugares onde eu me encontrei com Jesus, onde eu vi que o Senhor precisava de mim, onde o Senhor me elegeu, onde o Senhor me constituiu. Toda vez que eu vou ministrar a música, eu volto. Toda vez que eu vou cantar, eu volto. Eu me sinto honrado. E honrado assim, não é que
num ponto de exaltado. Não, diante de Deus, assim, eu me sinto, tenho um coração grato. Acho que essa é a melhor. Eu me sinto agradecido a Deus por ter me escolhido, por ter me feito proporcionar até mesmo esse final de semana diante de tantos dos irmãos aqui. Como eu disse, eu sou fã e continuo fã. E vou ouvir as músicas quando eles gravam. Eu só não sou muito de tirar foto, pedir autógrafo e tal. Até eu tenho vergonha até hoje disso. Mas toda vez que eu vou ministrar, toda vez que eu estou aqui com esse coração grato, eu volto ao primeiro amor. Porque se eu não volto lá atrás e me lembro, para que Deus te mandou? Para que Ele te enviou? Para que Ele te constituiu? Eu corro um grande risco de me perder. Porque Deus me constituiu para ser profeta da música. E claro, eu pego tudo isso que nós ouvimos no final de semana, acrescento isso. Aí eu não vou falar, não, o André falou no final que eu tenho que ser profeta, então não preciso mais estudar. Nada a ver. Qualidade e unção andam no mesmo patamar. A música boa e a música ungida precisam ir, porque é assim que você vai ser profeta da música católica. E é assim que você vai converter os corações daqueles que estão lá esperando uma palavra. Para encerrar, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, estava lá aquele mendigo, à beira do templo, estendeu a mão para Pedro. Pedro olhou e disse, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te... Em nome de Jesus Cristo... Quando nós chegamos na nossa paróquia, quando chegamos aqui na Canção Nova, quando chegamos na menor missa, no menor encontro que nós vamos, as pessoas estão ali olhando para nós, com os braços estendidos e pedindo, dê-me algo, dá-me algo, porque eu preciso. Aí você diz, ouro e prata eu não tenho, nem uma música talvez boa eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Caminha para a santidade, caminha para o céu. E é isso. E, para fechar, de verdade, uma coisa que o padre Joãozinho me ensinou, já que a gente recorda, nem sei se o padre está por aqui, está aqui o padre. O padre Joãozinho, ele nem vai lembrar disso. O padre Joãozinho me ensinou isso há muito tempo atrás. Ele estava lá na paróquia São Judas Tadeu, lá em São Paulo. E na minha paróquia nós marcamos um encontro com ele, para músicos. E eu fui buscar ele com o meu pai de carro. Na época, só que eu estava morrendo de vergonha, porque devia ter umas 6 pessoas no encontro que ele ia pregar. Esse homem saiu, entrou dentro do carro do meu pai, foi para a paróquia, ele pregou o encontro como que se tivesse umas 500 pessoas. Falou com a gente assim de uma forma tão rica, tão poderosa, tão forte. Eu falei, um dia eu quero pregar assim também. Não importa quantas pessoas eu esteja, padre, quantas pessoas estejam nos encontros que eu estou indo ministrar por aí por causa do livro. Eu quero pregar com o mesmo ardor e com o mesmo fervor, porque é o Senhor que faz e não é a gente. Obrigado pelo seu testemunho. Deus abençoe. Valeu. Vamos sim. Fique de pé. Quanta coisa que foi partilhada durante esse acampamento. Feche os seus olhos agora. E dê a sua resposta ao Senhor. Dê a sua resposta diante de tudo aquilo que você ouviu. Ajuda-me, Senhor. Solte mesmo a sua voz agora. Senhor. Eu quero Solte mesmo a sua voz amor, e dê essa resposta ao Senhor. Onde o Senhor me preencheu, me encheu, me elegeu, fale desse me desejo escolheu. de retornar. Senhor, voltar ao tempo, Você que Senhor. precisa Eu quero hoje lembrar até mesmo recomeçar. das palavras do momento da história, Senhor. Você que precisa hoje Sim, Senhor Jesus, voltar eu quero. a ter o mesmo ardor, a ter o mesmo foco, a se ter a apaixonar mesma novamente força, pelo a Senhor, estar de novo, Senhor. a se encantar novamente Em pé para pela sua cantar, palavra, e ser profeta da música, eu quero, pela Senhor. sua presença. Eu quero, Senhor, eu quero. Senhor, nós queremos Eu quero, voltar. Senhor. Eu quero voltar. Nós Senhor. queremos voltar primeiro como voltar, filhos, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Eu porque quero me muito encontrar mais contigo como do filho. que servos, Eu o Senhor quero, Senhor. nos chama de amigos. E mais do que amigos, somos teus filhos, Deus. É verdade. E nós precisamos voltar a essa intimidade. Nós precisamos voltar como um filho que volta para a casa do Pai. Nós precisamos regressar, Senhor, aos teus braços, à tua intimidade, para celebrar a festa, Senhor.
Nós queremos nesta hora, como amigos, Senhor, ter esta intimidade, ser teu amigo, Senhor. Nós queremos ser teu amigo. Nós queremos viver novamente essa intimidade de conversar, de dialogar, de ser corrigido, porque mesmo, Senhor, nos sofrimentos, o Senhor está nos corrigindo. Em todas as situações de humilhação, o Senhor nos está dando uma graça de retornar, Senhor, ao ardor inicial, ao profetismo na música, Senhor. E nós não queremos ser um copo vazio, Senhor. Nós queremos que o Senhor venha nos preencher nesta hora com o teu Espírito Santo. E meu irmão, levanta os seus braços. Se te faltam as palavras, solte a sua voz e ore carismaticamente. Ore na unção do Espírito nesse momento, para que o próprio Espírito Santo venha tomando você, inflamando você, conduzindo você, impelindo você. Sim, Senhor, nós queremos profetas na música, Senhor. Que a nossa canção tenha a unção de curar, tenha a unção de libertar, Senhor, teu povo da escravidão, Senhor, do pecado, da escravidão dos vícios. Vem, Espírito Santo, e unge-nos, capacita-nos, Senhor. E eu te peço, Jesus, agora, que todo esfriamento, que todo desânimo, que as tristezas, as feridas, as provações, Senhor, que vieram causando cansaço, tudo isso agora seja retirado do nosso meio, Senhor, e um novo ardor, um novo amor. Sim, Senhor Jesus, nos dê isso agora por graça, porque nós precisamos voltar aos nossos lugares para evangelizar o teu povo, Jesus, que tanto precisa. Obrigado, Senhor, pela tua eleição. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me quis. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu. Muito obrigado, Senhor. Canta. Vê quem te elegeu. Coisa boa, meu amigo, que abra a mente dessas pessoas para que elas possam descobrir que a vida vale a pena. Eu, como comunicador, como padre, eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo. Fábio de Melo. Ao nosso Deus.